Não é nem hora para a gente falar sobre sucubo, mas ela diz aqui que toda vez na lua cheia, que entra a lua nova e a lua cheia que ela ataca, para pegar o vril. Aí ela sonha com um homem usando ela sexualmente. E não consigo arrumar marido. O nome desse cara é marido espiritual. É um sucubo. Ele pega a sua energia sexual e absorve. E joga dentro de você, como o homem joga dentro da mulher, ele joga a energia dele. Então você tem que fazer uma libertação. Né? Tem aí, usar Ágata, veja aí, como se livrar de sucubo, Joilson de Assis. Eu tenho informações privilegiadas, tá? Então, uma pedra de ágata na calcinha pode livrar desse cara. Agora, o que acontece quando o sucubo ataca uma mulher? Ela fica estranha para homem, ela não tem desejo mais sobre homem, e homem nenhum chega perto. Se chegar, ele mata. Ele é o marido dela. Mas só que ele é marido entre a lua nova e a lua cheia. É muito difícil o sucubo ele atacar na lua minguante. Parece que o período dele atacar é só lua nova e lua cheia. Nós estamos hoje, é lua cheia, e vai até domingo. Então, é um período certo. Então, tem que fazer uma libertação. Para fazer essa libertação, temos aí alguns requisitos. Tem o ritual de Tobias, que eu fui o primeiro no mundo a falar sobre o ritual de Tobias. Foi Deus que nos mostrou esse ritual de Tobias. Entendeu? Mostrou no monte. Eu tratei de várias mulheres assim. Mas muitas, algumas delas desesperadas. Às vezes o demônio mata os maridos dela. Teve uma que, depois que o marido dela morreu, todos os homens que tocam nela morrem. Todos. Ela arrumou um médico, um medicão bonito. Ela é empresária do ramo de confecção em São Paulo. Ela me encontrou em João Pessoa, na passagem do ano. Eu estava lá e ela disse, Joilson de Assis? Eu digo, sim. Aí ela contou a vida dela. Aí ela estava passando esses mesmos problemas. O sucubo usava ela, tal, e os maridos e pretendentes morriam. Aí ela arrumou um médico, um especialista. Pronto. Então o médico se cuida, né? Aí o médico deu um diabetes tão forte nele que a família impediu dele namorar. Porque ele é um coroa, né? Aí ela ficou com medo. Ela disse, pastor, eu estou com medo de se aproximar dos homens e os homens morrer. Então, tem todo um ritualista. Tem o ritual de Tobias, que dá muito resultado. Eu já fiz muito no monte e também fiz por videoconferência. E muita gente faz no mundo inteiro. Aí tem a Ágata, como é o nome? O jaspe, né? Tem a moeda tem que ser de cobre. Como a moeda do Brasil é falsa, ela não é cobre, ela é lata, então não tem muita. Eu usava uma moeda alemã, essa moeda alemã sumiu. Eu tenho uma moeda judia e outra alemã, por causa da família, que é judia e alemã, mas sumiu. Então, tem como é o nome? O jaspe, tem chás, e o ritual de Tobias é o mais forte, né? E tem que arrumar homens. Se não arrumar, eles ficam voltando. E eles se transformam também em parentes, porque cada pessoa tem um vril. Você tem um vril para cada pessoa que você conhece. Então, às vezes, o espírito está querendo um vril, assim, do pai, da mãe, num parente. Então, ela se transforma. Vamos dizer que você tenha um vril legal para o padeiro. Então, ele se transforma no padeiro. Irmãos, irmãs, mãe. O vril é uma subenergia da energia éter. A energia éter é a energia que dá forma a todas as coisas. Essa energia, os donos da Terra, eles, entendeu? É uma energia infinita que produz tudo. Seria uma espécie de luz criadora, o éter.
Ou seja, você tem uma mão, junto com a mão existe uma mão de luz. Você é toda de luz. Então a carne é uma expressão da luz. E essa éter é a expressão primária da luz, criadora. Aí ela se subdivide. Quando ela se subdivide, ela cria o vril. O que é o vril? O vril é uma espécie de Wi-Fi. Não tem aquela pessoa que você gosta da pessoa de imediato, tem aquela que você passa 10 anos e não me entra. Daí o cara diz, não me entra. Isso acontece muito comigo. Às vezes eu conheci pessoas, em 10 minutos, 20 minutos, a pessoa confia em mim como se eu fosse um parente de 30, 40 anos de convívio. Isso chama-se vril. Ou unção, porque nas religiões vai mudando o nome. Ou o espírito da pessoa. Eu quero a porção dobrada do teu espírito sobre mim. Então esse vril, ele se manifesta nos chakras. Não é só sexual. Os 7 chakras da pessoa. Agora, no sexual, ele é maior, porque ele transmite. Ou seja, ali sai luz. Aí o que acontece? Esses sucubos e incubos, eles geralmente vivem em outro lugar, Antártica, né? Essas coisas. Então eles, no período de lua crescente, nova e crescente, eles vêm se alimentar. Aí ele se alimenta do vril, orgasmos. Por isso que existiam cultos de orgasmos, inclusive na igreja antiga, né? O orgasmo é um culto, é uma energia que é soltada. E aí eles aproximam. E quando a mulher é sacerdotisa, ou seja, a mulher ela tem muita energia na perequeta, então eles fazem de tudo para essa mulher ficar só e sem ninguém. Porque eles querem o vril dela. Aí quando eles usam a mulher à noite no terceiro sono, e a mulher solta o vril, aí eles se alimentam daquela luz, daquela energia, né? E eles também usam a mulher para se materializar. Eles ficam, a possibilidade deles se esconderem no útero da mulher é muito grande. Se escondem no útero da mulher e ficam durante 3 meses, caladinhos, só recebendo vril. Depois de 3 meses, a mulher dá um pum pela vagina e aí nasce um poltergeist. Eita! Ninguém nunca falou para você como é que nasce um poltergeist. Então Joilson de Assis diz para você, o poltergeist nasce assim. Quanto mais ódio, mais tesão, mais raiva, mais o poltergeist ele se cria dentro do útero. Olha! Aí ele forma um plasma e o poltergeist tem poder na matéria. Pastor, a troca de energia sexual é quando tem sentimentos ou apenas contato físico. Acontece das duas formas, só que o sentimento multiplica, o sentimento é 0. As coisas são 1. Então, quanto mais 0 você colocar, mais ampliado vai ser. Então, nascem espíritos direcionados para certas missões. Exato. Então é o seguinte, o cara quer matar um fulano, quer matar cicrano, ele quer empurrar da escada, então tem que ter um vril, ou seja, um poder na matéria. E como é que ele consegue? Existe o ato sexual e também existe a entrada dele no útero da mulher, na casinha. Aí entra, fica lá dentro. Aí, claro que se um homem for entrar também, incomoda eles, né? Então eles afastam o homem. Por isso que teve algumas famosas que foram proibidas de transar com homem, só podia transar com mulher. Porque o homem, quando ele entra numa mulher, ele ilumina a mulher todinha, a mulher ilumina ele. E se tiver algum poltergeist ali, vai atrapalhar. Por isso que em todas as guerras, a bruxaria e a suruba. Inclusive na Alemanha, num castelo chamado Castelo de Hindler, havia toda sexta-feira. Surubita. Existem alguns sintomas, né? Sonhos, porque a pessoa geralmente está dormindo. Gemidos no útero e até beliscando. Já acompanhei caso onde o espírito beliscava
o órgão sexual do marido. É pesado. É pesado. Mas acontece demais. Agora os espíritos vão se transferir para a inteligência artificial. Mas é só questão de anos, meses. Aí depois que ele entrar na inteligência artificial, lascoba. Lascoba. Há um esgotamento, porque ele vai ficar ali e vai sugar, é um ponto negativo. Ele vai sugar, a mulher vai... Isso é alta magia, isso é alta coisa. Não é todo mundo que entende disso, não. A mulher conversa, fala, reclama, mas não sabe que é tão sério. Então, se alguém nunca disse como nasce um poltergeist, eu estou dizendo para você. O poltergeist tem que ter sexo e raiva, ou ira ou amor. Geralmente tem uma jovenzinha no meio, e essa jovenzinha está sendo usada, ou tem ódio de alguém, aí a caverninha dela está pronta para o sucubo. Porque ela está cheia de ódio. Entendeu? Quanto mais jovem, mais forte é o sucubo que nasce dentro da mulher. Dentro do homem não, né? No homem existem alguns espíritos que entram pelo ouvido, pelo ânus, tal, pelo pênis, mas eles não conseguem se multiplicar dentro do homem, não. Mas dentro da mulher, eles ficam até 3 meses. Por isso que tem gravidez psicogoga. Às vezes para até de menstruar. E abusa marido. Então eu estou dizendo para você em primeira mão, hoje dia 8/8/2025, que o sucubo nasce envolvendo essas questões. Tem que ter tesão, raiva, ira e sexo. Todas as casas onde houve isso, houve menina com raiva do irmão, fulano com raiva de cicrano, fulano foi pegar força. Aí resultado, esse ódio, esta raiva, ela alimenta o sucubo dentro do próprio útero, chegando a fortalecê-lo. É um acelerador de partícula. O que fizeram lá na Europa? Acelerador de partícula. A mulher é um acelerador de partícula, é um portal. Por isso que ela tem que se proteger, né? Principalmente a mulher que é sacerdotisa. Senão ela fica só. A cerne é um acelerador de partícula, a mulher tem isso dentro dela. O homem também, mas só que a mulher, ela tem um útero, ela tem os ovários, e aquilo tudo é um acelerador de partícula. A mulher é um portal maravilhoso que Deus colocou na vida. Na verdade, todos nós viemos de mulher. Tem alguém que nasceu de uma cachorra, de uma gata ou de uma vaca? Não. Todos nós, Joicinho de Assisim, vocêzinho de Assisim, você nasceu de uma mulher. Você foi batizado por ela com sangue. Eu sou batizado por Dona Marinete de Assis. Olha, aí no caso existem vários sintomas, existem vários casos, inúmeros casos. Eu estou falando os mais fortes. Quem era especialista nisso eram os alemães, incrível. Os alemães, eles eram especialistas em súcubos, em cubos e poltergeists. Inclusive o nome poltergeist é o nome alemão. Poltergeist, e o poltergeist ele vai ter aí 3 meses de vida para perturbar as pessoas e matar, que é geralmente usado para matar. É uma materialização. Ele materializa como se fosse uma pessoa mesmo, por causa da energia da mulher. A gente não materializa dentro da barriga da mãe? E como é que a gente materializa? Utilizando a energia vril e a energia éter. A energia éter é que dá forma a tudo. Você pega uma planta, você corta o galho da planta, esse galho continua existindo no éter. Quando o ser humano morre, aquela carne ela vai dissolver, mas aquela carne é um produto. A nossa carne é um produto. A Bíblia diz que o que nós vem daquilo que não vê. Nós é um produto do éter. Deus fez o éter. Aí o éter gera o vril. E é uma subdivisão, entendeu? É uma subdivisão. Eu aprendi isso no mundo dos sonhos, no mar, quando eu visitei o mar. A religião deles era energia. Essa energia ela pode ser manobrada,
E eu aprendi tantos segredos maravilhosos. Para algumas pessoas já ensinei esse segredo. A vida da pessoa pode estar travada por vários motivos. Vários. Maldições, praga, tal. Mas o vril às vezes trava. Trava porque às vezes a mulher tem energia muito grande. Não é assim, toda mulher tem a mesma energia. É a mesma coisa do homem. Nem todo homem tem a mesma energia. E quando tem uma mulher com muita energia, então, para o sucubo é um tesouro. Essa energia, ela está presente. Nós é fruto da energia. Vamos dizer, você olha para um pé de abacate, nesse pé de abacate, aquele é um vril, que é produzido pelo éter. O éter foi cancelado, porque o éter é uma energia infinita. Não dá para você destruir o éter. O vril não é tesão, mas ele manifesta na tesão. O vril, ele manifesta nos chakras. E o órgão sexual é um chakra. Aí, quando esses espíritos se apaixonam pela mulher, ninguém pode se aproximar dessa mulher se não sofre um acidente. O caso mais triste que eu tenho, de vários sucessos, né, graças a Deus, foi o primeiro pastor do mundo falar a solução. O problema já está aí, então tem que falar a solução, né? Mas teve um caso que eu estava pesquisando ainda, estava no começo, e eu tratei de várias mulheres, e uma delas estava desesperada, porque todos os homens que ela se aproximava morria. Assim. Eu acompanhei mulher que matou 3, 4 maridos. Ou seja, um morreu afogado, outro morreu de tiro, outro morreu de moto. É muita coincidência. E essa mulher sabia disso, ela é uma sacerdotisa. Mas na época eu não sabia como tratar disso. Tinha uma professora, inclusive ela deu até o celular para mim. Se ela estiver me ouvindo, né, os espíritos apresentavam para ela, tinha filha de pastor, tinha todo tipo, não tem religião não. O pacto às vezes ajuda, os pactos feitos ajuda tanto a surgir isso como não. Então, essa mulher, ela estava desesperada por causa disso. E eu não sabia, eu digo, vamos fazer o pacto da Aliança Bendita, e ela, eu digo, calma, e vamos lá, calma. Vamos acreditar em Deus, né? Aí na semana que ela estava tentando se libertar, ela estava com um namorado, e ela com medo dos demônios matarem o namorado dela. Mas os demônios não mataram o namorado dela. Eles acabaram com o namorado dela. E ela entrou em desespero, eu não consegui mais ter contato com ela. Eu queria muito saber por que ela entrou em desespero. Porque ele vinha na moto, o namorado, né? Bateu na moto e o vidro do espelho pulou, aí fica aquela cabecinha, né, do espelho. E ele bateu num negócio e aquela cabecinha que entra no espelho entrou entre o ânus dele e o pênis. Foi. Que é uma coisa inusitada. É uma coisa inusitada. Me parece uma piada. E aí ele ficou estéril e ficou sem ser homem mais, né? E ela entrou em pânico, porque ela é jovem, e aí ela deixava ele, não deixava, eu calma, e a confusão grande. Olha, acertou a costura do rapaz, que é a coisa mais difícil do mundo. Um acidente de moto. O cara bateu em não sei o que lá, e foi para cima da parede, ou sei lá, do carro. E quando ele sentou, em vez de entrar no ânus, ele entrou no meio. Entrava entre o pênis e o ânus do cara. E aí foi um médico que tirou, ele esterilizou ele de imediato, ele não tinha mais ereção, não tinha mais nada. Aí ela entrou em pânico. Ela entrou em pânico porque ela ficou dizendo, se eu deixar, a família vai dizer porque eu deixei, porque ele não é mais homem. Era um jovem de 29 anos. Mas eu não quero ele porque eu quero ter filhos, eu quero ter sexo, ele não dá mais. E aí ela entrou em pânico, e eu, calma, vamos ver o que está acontecendo, vamos cancelar, calma. Aí ela entrou em pânico, aí não entrou mais em contato. Foi.
E eu também, não vai confiar na minha memória não, tá? É muita gente, e às vezes eu esqueço até, para você ter ideia, eu não tenho um número de Alcione, eu não sei o número dela. Eu não sei o número do celular da minha esposa. E nem o número da minha casa, o número do telefone da minha casa eu não sei. Por quê? Eu não sei. É porque às vezes o cara é meio emotivo, vai ter que esquecer uma coisa boa e esquece tudo, né? Não sei. Decorado, eu só tenho o meu número e o meu CPF, só. Se perguntar o número da Alcione do celular, eu tenho que olhar no celular para saber. E o número da minha casa também, o número da igreja também. Olha, então assim, se a pessoa não ficar falando comigo, eu não me lembro. Tem um caso aí da cobra coral, que a mulher fez um treco-treco com a cobra coral, o marido estava morrendo, o sangue virando água, e a mãe entrando em contato comigo, eu peço a ela que entre em contato comigo, eu não me lembro o nome dela. Por favor, eu ensinei um ritual para ela e eu queria saber como é que está o filho dela, eu não me lembro o nome dela, eu sei que ela mora na capital do Maranhão. Como é o nome da capital do Maranhão? Ela mora lá, né? E a nora, a desconfiança é a nora, que ela fez o chamado mistério da cobra coral. E eu não me lembro. Eu fico dizendo, é tu, mulher? Só eu não, é tu. Às vezes, como é sonho, eu não decoro o nome do sonho das pessoas, só o sonho. Então, assim, São Luís do Maranhão, exato. Ela mora em São Luís do Maranhão. Se ela estiver me ouvindo, por favor, entre em contato comigo. Faz meses que eu quero falar com a senhora, tá? Então, assim, aí ela entrou em desespero, que ela gostava muito do rapaz. Ela nova, o rapaz novo. Eu vou fazer o quê? Vou dizer o quê para ela? E ela, o que a família dele vai dizer? Eu não vou ficar cuidando dele, pastor. Então, existe isso sim, tá? Isso é uma coisa muito pepé, zazá, dagadá. Porém, existe. Agora, informações privilegiadas. Informações privilegiadas, como nasce um sucubo. Ninguém nunca falou como nasce o sucubo. O sucubo é como nasce o poltergeist. Nasce do sucubo. E da mulher. A mulher tem uma energia. Essa energia é da pirâmide. Nós temos uma pirâmide. Os dois pés, você em pé, é uma pirâmide. E na ponta dessa pirâmide tem a genitária, do homem e da mulher. Se você ficar em pé e olhar no espelho, é uma pirâmide. Aquilo tem uma energia. Nós temos, na verdade, oficial, 3 pirâmides em nós. O sovaco, porque é em francês, tá? Estuda francês. O sovaco, os 2 sovaco, é pirâmide, é do bem-querer. Você quer gostar de alguém, cheira o sovaco dela. E se eu cheirar outra coisa, você pode cheirar qualquer coisa, o nariz é seu, mas o sovaco é que dá o bem-querer. E as coxas, elas são uma pirâmide. Por isso que existiu o voto das coxas. E quem fez o voto das coxas foi nada mais, nada menos do que Abraão. O cara diz, isso é safadeza. Abraão é safado? Não é. Abraão é um homem de Deus, é o nosso pai. E ele fez esse voto com Eliezer. Mandou Eliezer colocar a mão nas coxas dele. Por quê? Por causa do vril, da energia familiar das coxas. Da parte de dentro. Da parte de fora é outra coisa. Então, esse voto das coxas era feito pelos patriarcas. Silvia, está acordada esta hora? Dorme 6 horas da noite? Seja bem-vinda, tá? Então, eu estou falando para você como é que surge o poltergeist. Não queira se meter com poltergeist. Espírito de tesouro, não queira se meter. Eu nunca vi coisa mais forte do que espírito de tesouro. Tem que amenizar, acalmar, depois solicitar. Principalmente se for um tesouro antigo. Eu já mexi com isso, quebra tudo. Carro, relógio, que sai quebrando tudo. Então, tenha cuidado. E poltergeist, tem muita informação sobre poltergeist. É só você colocar poltergeist, Joelson de Assis, tá? Como nasce, por que nasce, de que forma nasce. Mas geralmente mulheres novas, né? Assim, entre 20 e 35 anos. Alguns vai até a menopausa. Aí depois da menopausa, esse espírito começa a maltratar a mulher. Aí ele começa a matar todos os namorados dela.
todas as pessoas que se interessam por ela. E a personalidade do espírito fica dentro da mulher, porque há orgasmos, né? E isso aí gera barulhos diferentes dentro do útero da mulher. É como se fosse um pum. Bem, um espírito semelhante a esse espírito é o chamado espírito vento. Eu tive essa experiência com o espírito vento. Eu estava tratando uma pessoa de São Paulo. O meu celular era um Motorola, muito bom. Agora o Xiaomi está melhor, né? Então, eu tratando dessa pessoa, alguém deu uma tapa no meu celular. Foi. Pá! Aí o celular caiu bem longe e parou. Então, na época, estava na época da epipi. É o quê, rapaz? Pipi. É epidemia. Aí tudo estava fechado. Mas tem um bairro aqui na nossa região que ele não fecha. De jeito nenhum. É um bairro muito bom. É o chamado Zé Pinheiro. Bairro do Zé Pinheiro. Aí o bairro do Zé Pinheiro nunca fechou para nada. Os homens iam lá, mas eles são assim, se dane. Nós vai abrir que nós precisamos comer. Olha. E aí, o cara disse, rapaz, isso aí eu não sei o que houve com esse celular. Vá lá no Zepa, que o cara do Zepa tem um cara que conserta tudo. Eu digo, rapaz, eu vou lá. Cheguei na loja, o cara disse, eu vou ligar pro cara. Aí veio o professor, olhou e disse, eu só abro o celular na sua frente. Houve até um inconveniente que ele olhou e disse, esse celular já foi aberto. Eu digo, nunca foi. Mas eu me esqueci que eu tinha aberto uma vez o celular. Está aqui, ó. Já foi aberto. Eu digo, mas eu sei, eu comprei ele zero, uma vez eu abri porque o visor quebrou e botamos outro visor. Mas o cara é profissional, viu? Aí ele só vou abrir, tá? Se der, deu, se não der, não deu. Conseguir placa nessa IPP é muito difícil. Você quer deixar o celular? Eu digo, não, eu vou abrir na sua frente. Foi. Aí tinha dois amigos falando sobre futebol, bunda e mulher. Aí os caras conversando sobre futebol, bunda e mulher. E ele abrindo uma lojinha bonitinha, bem feitinha, cheia de celular, né? E ele e eu de lado. Eles ficam aí de lado, que eu não abro o celular de ninguém sem que a pessoa esteja de lado. Eu digo, tá certo, é uma lei dele. É um dos melhores profissionais da área, né? E os caras lá, tarari, tarari, moleque, tarari, futebol, tarari, tarará, Então, quando ele abriu o celular, velho, diante de Jesus Cristo, a lojinha lá é de laje. Feio. Saiu um vento de dentro do celular, meu irmão. Eita pílula! E o vento saiu quebrando tudo na loja, foi. O vento derrubou capa de celular da prateleira. Aí os caras, eita! Que vento foi esse? Aí o cara que estava consertando o celular, ele olhou para mim, eu vi também. Foi uma coisa assustadora, Aí o cara... Me arrepiei todinho, ele também se arrepiou. Eu acho que ele deve ser católico, alguma coisa. Ele ficou todo... Aí o cara... Eita, o vento derrubou as capas, derrubou o celular aqui da prateleira. Aí eles... Que vento, rapaz? Tá vendo que isso é de laje? Que vento? Não tem vento nenhum aqui, não. Aí o cara ficou olhando para mim, olhando para ele. Olha. Ele disse, realmente isso aqui é uma placa, não sei o que lá. Então vou fechar. Se você quiser deixar para eu tentar achar a placa, se não, leve, quando terminar a IPP, você vem para nós achar a placa. Eu digo, tá bom. Aí ele fechou o celular. Quando ele fechou o celular, ele apertou o celular acendeu. Ele só acendeu. Eu disse, bota aqui para encher, bota aqui o treco, bota para encher mais. Aí eu liguei para o Alcione. Alcione, alô, meu amor. Diga, fale direito comigo. Eita, essa autoridade danada, né? É claro, velho, tem que usar autoridade.
Você não sabe que é o seu amor, o homem que manda em você? Eita! Sim, meu amor, o que é que você quer? Eu digo, tá me ouvindo bem aí? Fale direito, rapaz! Fale com a boca! Oxê, não vai falar com o quê? E aí, ela está ouvindo bem. Liga para mim! Liga para mim agora! Olha, isso é uma autoridade maravilhosa, né? Que Deus deu para o homem. Aí ela, tá certo, meu amor, meu bigodinho branco. Aí eu atendi, alô, como a senhora é loura? Quem é? É eu, seu marido, aquele que manda em você. Tome! Olha, aí ficou bom. Aí eu disse, tá bom o celular. Desliguei. Aí ele só não fiz nada, eu só abri, saiu aquela coisa de dentro. Não fiz nada não. Toma aí o seu celular, pode ir. Eu digo, não, rapaz, você foi chamado e você saiu da sua casa para vir aqui na loja consertar meu celular. Diga quanto é que foi. Ele disse, não fiz nada, você não viu? Eu abri, olhei, disse que era placa e fechei. E não é placa porque funcionou. E o que foi? Eu não sei. Aí ele, mas tá aqui, eu não fiz nada não, toma. Eu digo, não, me diga aí o Pixi que eu vou dar. Tá? Aí eu dei R$150 a ele, eu fui 200, só por causa da decência dele, da atenção. Ele disse, eu não fiz nada, se você quiser dar, dê, mas eu não fiz nada, eu sei, rapaz, mas você veio aqui, me atendeu, tá entendendo? Pronto, o celular, meu amigo, durou até morrer, foi. Esse celular, muito bom, porque tem que ser bom, senão não atende, é muita ligação. Então era um vento. Olha aí, esse vento aí é um chamado poltergeist. Poltergeist, espírito barulhento. Então temos muita informação sobre isso aí. Agora a origem do poltergeist eu falei para você agora, distribuí agora para você como é que nasce. Tem que ter mulher. Agora estou fazendo um acelerador de partícula que é um útero de mulher, ovário. Pode olhar o acelerador de partícula, veja. Porque aí eles vão materializar a chamada partícula Deus. Essa partícula Deus vai dar ao espírito poder na matéria. Vão abrir o poço e vai sair gafanhotos. Olha, mas dá uma olhadinha aí no nosso canal, Poltergeist é Joilson de Assis. Agora, esta palestra aqui que eu estou dando para você ao vivo, não tem a origem do Poltergeist. Eu falei que tinha que ter emoção, sentimento, mas agora eu estou te falando como é que nasce. A mulher, ela pode parir espíritos pela vagina. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Bem maior é o que está em nós.